Ninguém é tão perfeito que consiga fugir dos olhos vivos do Senhor, que vê além do mais profundo abismo e até segredos que eu nunca falei. Ele sabe cada um dos meus desejos, o que faço, onde ando, quem procuro. Conhece o meu passado e o meu presente e quer fazer feliz o meu futuro. Eu luto contra minha própria alma, a natureza humana que há em mim. Eu quero sepultar o velho homem, andar em comunhão com Cristo, viver, cantar só para Ele, morrer pro mundo e viver pra Deus. Eu luto é contra minha própria alma, a natureza humana que há em mim. Eu quero sepultar o velho homem, andar em comunhão com Cristo, viver, cantar só para Ele, morrer pro mundo e viver pra Deus. Ninguém é tão perfeito que fugir dos olhos vivos do Senhor, que vê além do mais profundo abismo, que vê além do mais profundo abismo e até segredos que eu nunca falei. Ele sabe cada um dos meus desejos, o que faço, onde ando, quem procuro. Conhece o meu passado e o meu presente e quer fazer feliz o meu futuro. Eu luto é contra minha própria alma, a natureza humana que há em mim. Quero sepultar o velho homem, eu quero sepultar o velho homem e andar em comunhão com Cristo, viver, cantar só para Ele, morrer pro mundo e viver pra Deus. Agora só vocês, bem forte. Eu luto é com... morrer pro mundo e viver. Decline sua cabeça um instantinho. Pai querido e amado, eu peço que o Senhor abençoe o batismo nas águas dia 15 deste mês, porque para nós, meu Pai,
não é uma cerimônia religiosa. Para nós, meu Pai, o batismo nas águas é nos assemelharmos à morte, ao sepultamento e à ressurreição do nosso Senhor Jesus. Porque se nós nos assemelharmos a Ele, na semelhança da sua morte, também nos assemelharemos com Ele na sua ressurreição. E para muitos, meu Pai, a morte é a destruição, é o fim, é a separação eterna do Senhor. Mas para nós, meu Pai, para nós é o começo de uma nova vida, uma vida eterna na Tua presença. Por isso, desde já, meu Pai, consagra e abençoe vidas e corações que neste dia 15 irão tomar a decisão mais importante de sua vida, a decisão de sepultar o velho homem, para nascer o novo homem, aquele que é chamado Filho do Deus Altíssimo. Ah, meu Pai, eu te louvo e te agradeço, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de andarmos com o nosso coração em paz e seguro, crendo na nossa vida eterna. E você que crê, diga que assim seja, e graças a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus, de todo o coração. Amém. Muito bem, abra sua Bíblia no quarto evangelho, João, Evangelho de João, capítulo 1. O tema da nossa mensagem de hoje é batismo, morte, sepultamento e ressurreição, contados por Moisés e por Noé. Então nós vamos ver o batismo, vamos aprender um pouco do batismo na história de Moisés e na história de Noé. Mas deixa eu ler aqui uma introdução que eu fiz. O ponto central de toda a Bíblia é Cristo e sua morte na cruz. Aqueles que defendem a ideia de que o Velho Testamento exalta os homens e mulheres de Deus do passado estão equivocados. Por quê? Porque esses homens, Noé, Moisés, Gideão, Davi, etc, e etc, e ainda os profetas, eles falavam sobre Cristo, falavam sobre sua morte, sepultamento e ressurreição. Por que essa visão é importante você ter? Porque existem pessoas que, por falta de ensinamento, por falta de terem aprendido, e para aprender não adianta ler, tem que ter alguém que ensine, elas não sabem distinguir a Bíblia. A Bíblia, primeiro que ela não é um livro, não é? A Bíblia é uma enciclopédia composta por 66 livros, 39 do Velho e 27 do Novo. Se você abrir a Bíblia bem no comecinho, que não é o caso agora, você vai ver escrito assim, ó, Antigo. Se é antigo, não é novo. Antigo Testamento, Antiga Aliança. E se você abrir a Bíblia antes dos Evangelhos, você vai ver uma outra página dessa escrito Novo Testamento. Então o Velho Testamento era o velho acordo, a velha aliança. O Novo Testamento, o novo acordo, a nova aliança, o novo contrato. No Velho Testamento, a velha aliança foi sancionada no Monte Sinai, tendo por mediador Moisés. No Novo Testamento, ou a nova aliança, foi sancionado pelo sangue de Jesus no Calvário. Quando ele pega o pão e o cálice, ele ora e diz assim: este cálice é o cálice do meu... E depois, sangue da nova e... significa que não vai ter outra aliança.
sangue da nova e eterna aliança derramado em favor de todos nós. Essa visão, ela já é muito importante. Só que mais importante ainda é você compreender que o ponto central de toda a Sagrada Escritura é Cristo e o seu sacrifício em favor da humanidade. É Deus amando o mundo e salvando o mundo através do sacrifício do seu Filho Jesus. Eu costumo dar a seguinte ilustração. No Velho Testamento, o povo hebreu, eles olhavam para a cruz lá na frente, bem longe. E eles falavam da cruz, mas não tinham muito noção do que era aquilo. Então eles profeticamente falavam daquilo. Então eles iam caminhando em direção da cruz, né? Caminhando, até que chegaram na cruz. Quando eles chegaram na cruz, a lei morreu. A lei foi cumprida. E nasceu uma outra época, nasceu a época da graça. Então a lei foi até a cruz, da cruz para frente nós passamos a viver sobre a graça. No passado, os hebreus, o povo, olhava para a cruz para onde? Lá na frente. Hoje nós olhamos para a cruz aonde? Lá atrás. Eles falavam do que não entendiam, e nós hoje falamos daquilo que nós já conhecemos, porque já aconteceu. Então, o ponto central da Bíblia é Cristo, o sacrifício dele. Nós não devemos ler o Velho Testamento para exaltar os homens do passado, mas devemos entender que aqueles homens do passado estavam falando de quem? De Cristo, falando da cruz. Amém? E essa passagem que eu vou ler com você agora em João é uma prova do que eu estou falando para você. João capítulo 1, versículo 43 ao versículo 45. Vamos confirmar essa verdade. 43 a 45, para a gente depois poder realmente falar do batismo. Acharam, né? Filipe, quem mais? Natanael. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na onde? Na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Filipe falou assim para Natanael: Natanael, você não sabe quem que eu encontrei. Eu encontrei aquele de quem Moisés falava. Eu encontrei aquele de quem os profetas falavam, Jesus, o Nazareno, filho de José. Ele já tinha uma consciência que hoje em dia muitos não têm, que lá no passado, a lei, os profetas, os salmos, eles falavam de quem? Porque não há nada além de Cristo para se falar dentro de uma igreja. Por que razão, por que cargas d'água eu iria exaltar Moisés, Gideão, Abraão, sendo que eles estavam falando de quem? De quem eles não conheciam. E hoje nós conhecemos, vamos falar deles? Não, nós vamos falar daqueles a quem eles anunciavam, que é Cristo. Digam graças a Deus. Então, Filipe deixou bem claro aqui, Moisés falou de quem? De Jesus. Mas como? De que forma que ele falou? Ele usou a palavra Jesus? Não. A vida de Moisés, a história de Moisés, os acontecimentos da vida de Moisés falavam a respeito de Cristo, como nós vamos ver aqui agora. Amém? Podemos ver Moisés falando de Cristo quando ele se apresenta como libertador a um povo pecador e escravo, sem um mínimo de chance de ser salvo, que era a vida do povo hebreu lá no deserto, lá no Egito. Esse Moisés aponta ou apresenta o Cordeiro Pascal como o primeiro passo para a libertação e para a salvação do povo. E em seguida os conduz ao Mar Vermelho, que simbolicamente representa o batismo
ou o sepultamento. Então, o povo hebreu estava lá no Egito, escravo, 430 anos. Qual era a chance que eles tinham de escapar do poder do faraó da época? Nenhuma chance. Mas aparece quem? O libertador chamado Moisés, que é um tipo de Cristo, é uma figura de Cristo. E ele então, que você já conhece toda a história, num dado momento, na hora da libertação, na hora da salvação daquele povo, havia uma condição: cada família vai ter que fazer sacrifício de um cordeiro. O que João Batista falou quando ele olhou Jesus chegando lá no Rio Jordão? Ele olhou e falou assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi o que João Batista falou quando ele viu Jesus vindo se batizar. Lá no Egito, Moisés falou assim: olha, cada família vai sacrificar um cordeiro de 1 ano sem defeito. Era um tipo de Cristo aquele cordeiro. E o sangue do cordeiro, vocês vão pegar esse sangue, vão colocar numa bacia e vão aspergir este sangue, na onde? Nos umbrais, né? E na verga da porta, no batente da porta. O anjo da morte vai passar, mas a casa que tiver a marca do sangue, o anjo da morte não vai tocar. Por quê? Porque quando o anjo da morte passar para executar o juízo, e ele ver o sangue, o anjo da morte vai entender que naquela casa o juízo já foi executado. Naquela casa deveria haver morte, mas a morte já aconteceu através de um substituto, o cordeiro. Amém, pessoal? O juízo de Deus viria sobre o Egito, mas a casa que tivesse a marca do sangue, sangue de quem? Do cordeiro. Aquela casa, aquela família que tivesse a marca do sangue, o anjo da morte passaria e viria. O juízo de Deus já foi executado aqui nessa casa. Então não há que se falar mais de morte para essa família. E o anjo então saltava. Por isso que a palavra Páscoa quer dizer salto. Amém? Moisés está falando sobre Cristo. O primeiro passo para a salvação era as pessoas se alimentarem do cordeiro e através do sangue receberem a proteção. Esse foi o primeiro passo. Mas esse era só o primeiro passo, porque depois que eles celebraram a Páscoa, que é um tipo da Santa Ceia, depois que eles celebraram a Páscoa, eles tiveram que sair e foram caminhar em direção à liberdade deles, em direção a uma promessa que havia sido feita por Deus, que era a promessa da terra prometida. E a terra prometida nada mais é do que um símbolo da nossa vida eterna. E eles então, orientados por Moisés, foram a caminho do Mar Vermelho. Só que quando eles chegaram no Mar Vermelho, eles se depararam com um beco sem saída. Por quê? Porque eles acabaram de participar da ceia, da Páscoa, do cordeiro, do sangue, rumo à liberdade, rumo à salvação, e eles se deparam com o Mar Vermelho que não tinha como passar. Então eles entenderam que aquele mar nada mais era do que a sepultura deles. Eu quero ler com você só esse diálogo que foi falado, que está em Êxodo 14, 11, o segundo livro da Bíblia. Êxodo capítulo 14, versículo 11. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcro no Egito que nos tiraste de lá para que morramos nesse deserto? Por que nos tratas assim, fazendo-nos sair do Egito? Então, olha o que eles falaram: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para morrermos nesse deserto? Eles entenderam quando chegaram diante do Mar Vermelho, que a morte deles estava diante deles, que aquele mar seria a sepultura deles. E eles não estavam errados, porque simbolicamente ali era a sepultura deles. Mas deixa eu continuar lendo. Então, representava o batismo ou o sepultamento, já que não havia como atravessá-lo de forma natural, mas que, por providência divina, foi aberto para todos os que de antemão
se alimentaram do cordeiro, que teve o sangue derramado. As mesmas águas que abriram o caminho para a salvação dos hebreus, foi juízo para os egípcios. Pessoal, isso aqui que eu quero que você observe. O Mar Vermelho, que era a sepultura, e se tornou uma grande sepultura, e que todos simbolicamente passaram por essa sepultura, porque o juízo de Deus seria executado para aqueles que se alimentaram do cordeiro, foi o caminho da salvação. As águas abriu o caminho para a salvação, mas para aqueles que não se alimentaram do cordeiro, para aqueles que não receberam o cordeiro, as águas se tornou a destruição deles. A mesma água que salva é a mesma água que condena. Para aqueles que aceitam Cristo, para aqueles que aceitam o batismo, a água é a salvação. Para aqueles que rejeitam a Cristo e rejeitam o batismo, condenação. A mesma água que salva é a mesma água que mata. Da mesma água que vem a salvação, vem também o juízo. Foi isso que aconteceu. O Mar Vermelho nada mais era do que um grande batismo, que 3 milhões de pessoas se batizaram de uma vez, ao passar pelo Mar Vermelho. Simbolicamente eles morreram ali, naquela sepultura. Mas eles morreram e em seguida atravessaram vivos do outro lado. É como se eles tivessem ressuscitado. Mas para aqueles que não aceitaram o cordeiro, a água foi a condenação para eles. Amém? Pastor, a história é muito bonita, mas o senhor não está tirando isso da cabeça do senhor, não? Não estou tirando. Eu vou mostrar para você agora uma passagem que vai dizer exatamente o que eu estou falando para você. 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios 10, versículo 1 e 2. Guarda bem esse versículo que é importante. Olha só. Exemplos da história de Israel. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem do deserto, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Então aquele povo foi o quê? Batizado. A passagem pelo Mar Vermelho foi um grande batismo. Então veja que o batismo nas águas não é um assunto novo. É um assunto que já era tratado profeticamente lá no Velho Testamento. Então a história de Moisés, ela fala sobre Cristo no Cordeiro, fala sobre a morte, quando eles olharam para a água e viram que ali eles iam morrer, mas a água que traria a morte para eles foi que trouxe o caminho da salvação para eles. Muito bem. Vamos agora ler Noé. Vamos conhecer um pouquinho da história de Cristo, da morte, da ressurreição, na história de Noé. Outra figura de Cristo, da salvação e condenação pelas águas, vemos na história de Noé. Noé sacrificou 100 anos de sua vida na construção de quê? A arca foi o local onde Noé fez o sacrifício dele para salvar a humanidade. Então Noé era um tipo de Cristo. A arca era um tipo da cruz. O sacrifício dele, de Noé, foi a oportunidade de salvação diante do juízo de Deus. Aqueles que foram obedientes à voz de Noé passaram pelas águas e foram salvos. Os demais pereceram e sofreram o castigo por rejeitarem a oportunidade que fora dada por Deus. Então, mais uma vez, nós vemos Deus executando o juízo nas águas. Mas as águas que executaram o juízo de Deus sobre todos, inclusive sobre Noé e a família dele, que só foi salvo desse juízo porque ele entrou na onde? Na arca. A arca foi a oportunidade que Deus criou em Noé para salvar aqueles que dessem ouvidos à voz. Então, a mesma água que destruiu a humanidade, por essa mesma água, o povo daquela época
dentro da arca, simbolicamente, também foram sepultados, porque o mesmo juízo veio sobre todos, mas por causa da arca, depois a água secou, a água mingou, e a arca, coincidentemente, repousou sobre um monte, chamado Monte Ararat. E lá de cima daquele monte, aonde aquela arca que representa a cruz pousou, a porta da arca se abriu e houve ressurreição daqueles que haviam sido julgados lá nas águas. Mas o julgamento não bateu sobre o povo, o julgamento bateu sobre a arca. Como também o nosso julgamento não bateu sobre nós, o nosso julgamento bateu em quem? Em Jesus. Então nós fomos julgados, fomos condenados e fomos julgados em Cristo. Quem sofreu a ira de Deus não fomos nós. Quem sofreu a ira de Deus foi a arca. Aquela arca e o sacrifício de Noé foi a substituição da nossa salvação. Então as mesmas águas que mataram foram as águas que também abriram o caminho da salvação e da ressurreição para aquele povo antigo. Agora, vamos ler agora, vamos confirmar o que eu estou falando no livro de 1 Pedro, lá no Novo Testamento, no final da Bíblia. Você vai ver Hebreus, você vai ver Tiago, depois você vai ver a Epístola de Pedro, que fica antes de João. 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro 3,18. Olha só o que diz aqui o texto sagrado. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, falando de Cristo, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Por isso que nós falamos que quando Jesus morreu na cruz, ele morreu na sexta-feira, não foi? E domingo ressuscitou. Onde ele estava sábado? Ele desceu ao inferno. Por quê? Porque os espíritos em prisão estavam aprisionados. Que prisão? A prisão eterna, que é o inferno. Então Jesus no sábado desceu ao inferno para pregar o evangelho aos mortos. E diz assim, olha: os quais, no versículo 20, né? Os quais, noutro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas através das águas, a qual, figurando o quê? O batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. O batismo não é para lavar a carne da imundícia. Os nossos pecados são redimidos na morte de Cristo. Quando eu aceito Cristo, eu sou redimido dos meus pecados. O batismo é uma boa consciência da ressurreição de Cristo, porque Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou. Para nós, aceitamos a Cristo, morremos com Cristo. Somos batizados nas águas, somos sepultados com Cristo. Saímos das águas, ressuscitamos com Cristo. Então, o batismo é isso: morte, sepultamento e ressurreição. Amém, pessoal? Então, o que eu quero que você, para a gente poder fazer oração, o que eu quero só que você guarde. Moisés falou de Cristo e falou do batismo. E o povo precisou do Cordeiro, em primeiro lugar, e em seguida precisou passar pelas águas para poder chegar na terra prometida. Eles não chegaram, na verdade, porque todos aqueles que passaram pelo Mar Vermelho morreram no deserto. Mas os filhos daqueles que nasceram no deserto entraram na terra prometida. Precisaram ser batizados? Passaram pelo Rio Jordão, tiveram que ser batizados também. Todos eles tiveram que passar pelo Rio Jordão. Todo aquele que quer ser salvo precisa se alimentar do Cordeiro e passar pelas águas. Passando pelas águas, você se assemelha com a morte, sepultamento e a ressurreição de Cristo. É a garantia da vida eterna. A água que mata aquele que rejeita é o que salva aquele que aceita. Por isso Jesus disse em João, em Marcos, capítulo 16: quem crer e for batizado será, quem não crer e não é batizado, já está
condenado. Veja a seriedade do batismo nas águas. Ninguém se batiza para melhorar de vida. Ninguém se batiza para prosperar. Ninguém se batiza para resolver um problema familiar. Ninguém se batiza porque a vida vai melhorar. Nós nos batizamos para nos assemelharmos na morte, sepultamento e ressurreição do nosso Senhor Jesus. Quem crer e for batizado será salvo. Domingo passado eu falei, só vou lembrar, a palavra batismo no original grego é bapto, que quer dizer mergulho ou imersão. Então o batismo nas águas, pela própria origem da palavra, é a pessoa ser sepultada, mergulhada, submergida nas águas. Ela morre nas águas e ressuscita também das águas. Digam graças a Deus. Aprenderam? Batismo é coisa séria. Batismo é coisa importante. Porque no Velho Testamento os homens do passado, os grandes homens do passado, já falaram sobre ele. Cristo nos deu exemplo dele, mesmo sem precisar se batizar. Os apóstolos e os discípulos ensinaram sobre o batismo. A igreja que vai para o céu é a igreja que primeiro passa depois de receber o Cordeiro. Amém? Vamos cantar o refrão dessa canção antes de eu fazer a oração. Eu luto contra minha própria alma, a natureza humana, que há em mim. Fale assim para Deus: eu quero sepultar o velho homem. Eu quero sepultar o velho homem e andar em comunhão com Cristo. Andar em comunhão com Cristo, viver, cantar só para Ele, morrer pro mundo e viver pra Deus. Mais uma vez. Eu luto contra minha própria alma, a natureza humana que há em mim. Eu quero sepultar o velho homem, andar em comunhão com Cristo, viver, cantar só para Ele, morrer pro mundo e reviver a Deus. Morrer pro mundo. Morrer pro mundo e reviver pra Deus. Espírito Santo, eu te louvo, te agradeço, porque dia a dia o Senhor tem aberto os nossos olhos e nos dado entendimento da perfeição da tua obra, e que há milhares de anos atrás, homens inspirados pelo Senhor, mulheres inspiradas pelo Senhor, falaram a respeito da gloriosa obra, da perfeita obra que iria ocorrer no Calvário. Infelizmente, meu Pai, muitos de nós fomos, ou nos foi negado, o direito à verdade. Mas hoje, meu Pai, que nós estamos debaixo da graça, o Teu Espírito tem tido liberdade para falar conosco e nos mostrar a verdade. E a cada dia fica mais claro para todos nós, meu Pai, porque dia a dia o nosso entendimento vai sendo aberto para o grande valor, a grande riqueza de termos aceito o Teu Filho Jesus, o Teu Cordeiro, como nosso Salvador. Porque, meu Pai, em nós
não há nada de bom. Em nós, meu Pai, não há perfeição, em nós não há qualidades, em nós, meu Pai, só há maldade. Em nós, meu Senhor, só há decepção, porque é isso que o Senhor encontra em cada um de nós: erros, falhas, pecados, como tantas coisas que nós cometemos e praticamos na nossa vida. Talvez hoje não tanto, mas no passado fizemos coisas, meu Pai, que até comentar já é pecado. Mas o Senhor não nos salva porque merecemos ou porque fizemos algo de bom. Não, meu Pai. O Senhor não nos ama porque nós fizemos alguma coisa e conquistamos esse amor. O Senhor nos ama porque o Senhor é bom. O Senhor nos ama porque o Senhor é misericordioso. E quando nós olhamos, meu Pai, lá para o Calvário, quando olhamos, meu Pai, lá para a cruz, e enxergamos o Teu Filho gritando, e enxergamos o Teu Cordeiro sendo sacrificado, queimado pelo fogo, sendo assado pelo fogo da injustiça, da humilhação, do desprezo, da dor. Quando nós, meu Pai, olhamos para a cruz e enxergamos os nossos pecados sendo punidos no corpo de Jesus, em cada chicotada, meu Pai, em cada chute que Ele tomou, em cada murro que Ele tomou no rosto, em cada paulada que Ele tomou na cabeça, em cada espinho que cravou na sua cabeça. Quando nós olhamos para o Teu Filho Jesus ensanguentado naquela cruz, humilhado, o Deus homem sendo tratado como o pior dos bandidos. Quando nós olhamos para aquela cruz, meu Pai, e entendemos que aquele era o nosso lugar, mas que aquele Cordeiro era o nosso substituto, que Ele estava ali no nosso lugar, no meu lugar, Ele sendo justo, perfeito, o Cordeiro perfeito, tomando o lugar do imperfeito, do injusto, o Cordeiro Santo que desce até as profundezas, e Ele conhece de perto o inferno, a dor do inferno, o calor do inferno, a agonia do inferno. Ele enxerga, Ele vê o poço de sofrimento eterno que os nossos olhos nunca viram e que em nome de Jesus nunca irão enxergar. Mas Ele viu, Ele sentiu a dor que nós sentiríamos lá no inferno, para que nós, meu Pai, pudéssemos nesta substituição conhecer o céu, conhecer a salvação. Por isso, Pai querido e amado, quando nós queremos enxergar o Teu amor, basta apenas olharmos para a cruz, porque nela o nosso Senhor se entregou por nós, nela o Senhor nos amou, quando entregou o Teu Filho para trocar de lugar conosco. Por isso eu Te louvo e Te agradeço, meu Pai, pelo Teu Cordeiro, Te louvo e Te agradeço, meu Pai, pela salvação. Amigo e amiga, de cabeça baixa, saiba que a sua salvação não foi uma conquista tua.
A tua salvação não foi nada que você fez para merecer. A tua salvação foi um presente que Deus te deu, uma prova de amor. E se você, pior pecador deste mundo, apenas abrir a tua boca e com os teus lábios confessar Jesus como teu Salvador, você será salvo. Então diga para Ele: Senhor, Tu és o meu Salvador. Diga, amiga e amiga, sabendo que você ia sofrer muito, o juízo de Deus ia cair sobre você, sobre mim, mas Ele me salvou e te salvou. Então diga para Ele: obrigado, obrigado, Senhor Jesus. Diga para Ele: meu Senhor, meu Salvador, eu te louvo e te agradeço. Eu recebo o Senhor em minha vida. Eu recebo essa maior prova de amor. E eu creio, meu Pai, eu creio que dos meus pecados do passado, do presente, todos os meus pecados, o Senhor não se lembrará jamais, porque o sangue do Cordeiro me lava de uma vez para sempre de todos os meus pecados, em nome do Senhor Jesus. Amiga e amiga, esse é o primeiro passo. O segundo passo é o batismo nas águas. A morte já aconteceu em Cristo na cruz, mas deve haver o sepultamento para acontecer também a ressurreição. Você que no dia 15 diz assim: pastor, dia 15 é o dia da minha ressurreição, porque eu vou ressuscitar em Cristo. Você que dia 15 vai se batizar, fique de pé. Você que dia 15 vai de fato sepultar o velho homem, o morto, fique de pé. Você que diz assim: pastor, eu já passei pelas águas uma ocasião, mas eu não sabia nada disso. Amigo, aquilo não foi um batismo. Os motivos não eram os verdadeiros. Batismo é um só, mas ele acontece depois que você ouve o Evangelho. Se você chega à conclusão de que aquilo não foi um batismo porque você não ouviu o Evangelho, fique de pé, porque você vai se batizar pela primeira vez no dia 15, de uma vez para sempre. Os demais fiquem de pé também, em nome do Senhor Jesus. Fiquem de pé. Pai querido e amado, que a Tua presença e o Teu poder abençoe a Tua igreja, meu Senhor. Que o Teu Espírito, meu Pai, venha fluir sobre a vida de todos nós. Amiga e amiga, diga para Jesus que você o ama, que você o adora. Vamos terminar a reunião de hoje, antes de fazer a oração pelo casal. Vamos louvar a Deus, agradecer a Ele. Aleluia, meu Pai. Tem que nascer da água, tem que nascer de Deus, tem que nascer do Espírito Santo, para ser um filho de Deus, para ser um filho de Deus. Tem que nascer da água, tem que nascer de Deus, tem que nascer do Espírito Santo, para ser um filho de Deus, para ser um filho de Deus. Do mundo tenho que esquecer, a velha vida abandonar, a velha vida abandonar.
Tenho que olhar para Cristo. Tenho que olhar para Cristo. Orar, também vigiar. Orar, também vigiar. Tenho que obedecê-lo em tudo. Tenho que obedecê-lo em tudo. Tenho que crer na palavra. Tenho que crer na palavra. Ser fiel a Jesus. Ser fiel a Jesus. Até o fim da estrada. Até o fim da estrada. Cante com fé e alegria. Tem que nascer da água. Tem que nascer de Deus. Tem que nascer do Espírito Santo. Para ser um filho de Deus. Para ser um filho de Deus. Tem que nascer da água. Abençoe, meu Pai. Faça nascer o teu povo. Nascer a tua igreja, meu Pai. Nascer os teus filhos para a vida eterna. Tem que nascer do Espírito Santo. Para ser um filho de Deus. Amiga e amiga, levante por alguns instantes suas mãos para o alto. Se você quiser, claro, fique à vontade. E adore a Deus. Agradeça a Ele por o ter conhecido, pela salvação, por tão grande amor. Poucas palavras, mas palavras do coração. Diga obrigado, meu Pai. Obrigado pelo Evangelho da graça. Obrigado, meu Pai, pela verdade. Obrigado pelo teu amor. Obrigado por tão grande redenção. Obrigado, meu Pai, por abrir dia a dia o nosso entendimento e nos mostrar, meu Pai, que o céu está aberto para nós, que o caminho está aberto na pessoa do nosso Senhor Jesus. Te louvamos, te exaltamos, te glorificamos, exaltamos o teu santo nome, ó nosso Deus, nosso Salvador. Toda honra, toda glória. Obrigado, meu Pai, obrigado por tão grande salvação, pela tua presença, pelo teu poder e pelo teu amor em nossa vida. Meu Pai, que dia 15 seja um dia de glória, um dia de alegria, um dia de festa no céu, meu Pai, porque o velho homem é sepultado e o novo homem ressuscita para a vida eterna. A nossa salvação, meu Pai, será uma realidade para todos nós. A nossa salvação, meu Pai, será uma verdade eterna para nós, que ninguém pode nos roubar, ninguém pode nos tirar, porque, meu Pai, somos os teus filhos. Aleluia. Toda honra, toda glória e todo louvor a ti. Digam assim: graças a Deus, e dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus de todo o coração. Amém. Amém. Vai com Deus.